Boa noite. Vamos iniciar então, para terminar. Eu acho que já chegou todo mundo que devia vir. E nessa semana especial, nossa diocese está unida em oração pelo seminarista Douglas, né? Que vai ser ordenado diácono próximo sábado na catedral. Eu vou. E espero que todos nós participemos, porque é um dos momentos mais importantes da diocese, né? Uma ordenação é um grande fruto, é um grande dom que a diocese vai receber, né? Que é o diaconato do Douglas Aires. Então, o sacramento da ordenação, o primeiro grau do sacramento é o diaconato, né? E depois, até o fim do ano, se Deus quiser, ele vai ser ordenado sacerdote, né? Presbítero. E tem paróquia até em Barra do Garça vacante, né? Sem padres, né? A auxiliadora mesmo está sem padres, né? E tem, além de várias outras cidades, tem cidades da nossa diocese sem padres, né? Aqui ainda tem, mas em proporção de habitantes, né? Temos paróquias aí que tem bastante gente sem padre nenhum. Então, vamos pedir ao Senhor da messe que mande mais operários, mais trabalhadores para a sua messe. E vamos pedir também a luz do Espírito Santo pelo Douglas, por cada um de nós, pela nossa diocese, por nosso bispo. Cantando, vocês estão lembrados desse canto aí? Vem Espírito Santo, vem iluminar. Vem Espírito Santo, vem iluminar nossos caminhos, vem iluminar nossas ideias, vem iluminar nossas angústias, vem iluminar as incertezas, vem ilumina. Vem Espírito Santo, vem iluminar. Segunda estrofe. Toda a igreja vem iluminar a nossa vida, vem iluminar nossas famílias, vem iluminar o nosso estudo, vem iluminar. Vem Espírito Santo, vem iluminar. E recolhendo todos os nossos pedidos em nossos corações, as nossas preocupações, os nossos trabalhos e projetos, reunamos todos na oração que o Senhor Jesus nos ensinou. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores,
agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora da Guia, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito bem, né? Bira, firme. Tá firme e forte. Oi? Ah, é? Tá contando a presença, né? Oi? Aí você traz e já aproveita e fica, né? Vamos só ver aqui, pegar o gancho do nosso encontro. A gente estava começando a contar a história de Esther, da rainha Esther, né? Como é que o início da história, como ocorreu. E já no capítulo 1, a gente viu lá que o rei Assuero deu um grande banquete, onde ele chama a rainha Vasti, e ela se recusou a comparecer em público e foi repudiada. Então a gente está lendo esse pedacinho, esse trechinho, que é do capítulo 1 de Esther, do versículo 1 até o versículo 22. Então, retomando, vamos continuar aqui, ok. Eu acho que esse pedacinho aqui, tá. Foi no tempo de Assuero que reinou desde a Índia até a Etiópia, sobre 127 províncias. Depois de ter ocupado o trono do seu reino na cidade de Susa, no 3º ano do seu império, o rei ofereceu um grande banquete a todos os seus príncipes e servidores, os mais poderosos entre os persas e os medos, os nobres e prefeitos das províncias, né? Só lembrando que o gênero, qual que é? É o mesmo de Tobias e Judite, Midrash, né? É um conto, é uma narração, né? Não é uma história como a gente está acostumado a estudar, com data, com local, né? Ele usa elementos da história, mas ele está transmitindo aqui um conto que é uma história edificante. Ele quer passar alguma mensagem, uma moral, ele quer levantar a moral do povo que estava sofrendo a perseguição. Ele escreve também lá perto da perseguição de Antíoco Epífanes, mais ou menos no ano 150 antes de Cristo. Só que a história é anterior. É o tempo em que os persas dominaram, realizaram seu império depois dos babilônios, porque mais ou menos assim, a gente tem lá os assírios, depois, é bom que já está no alfabeto, A, B, C, né? Então vai lá, assírio, letra A de assírio. Depois dos assírios vem o império da Babilônia, os babilônios, B, não, aí para a ordem, né? Mas assim, depois vem os persas. Só que os persas, eles foram mais tolerantes com o povo. Eles não fizeram igual os assírios e babilônios, que exilaram o povo, destruíram Jerusalém, fizeram exílio, né? Prenderam muita gente. Não, os persas já foram diferentes. Então, o abecedário começa ruim, né? Os assírios, os babilônios, mas os persas, eles foram tolerantes. Tanto é que quando o Império Persa, ele tomou lugar com relação ele sucedeu o Império dos Babilônios, ele deixou o povo voltar do exílio para as suas casas, que foi o tempo do retorno do exílio. A gente está aí no ano mais ou menos de 538 antes de Cristo.
certo? O exílio foi 587 a 538, o tempo está voltando. Por quê? Para chegar em Cristo, que divide a história antes dele e depois dele, certo? E aí teve, depois dos persas, vieram já os gregos, né? Aí veio já o Alexandre Magno, que fez aquele grande império, mas que depois morreu e dele virou 4, né? Dividiu o império dele em 4 partes, os 4 generais dele lá, que aí começa o tempo dos gregos, né? Do helenismo, e aí depois já vem os romanos. Então, só assim, bem grosso modo, só para vocês entenderem, tem os assírios. Tinha vários impérios naquele tempo, mas vamos fixar nesses porque eles são importantes na história sagrada, para a gente entender a história. Voltando ainda mais no assunto, o povo chegou na Terra Prometida, certo? O povo chegou na Terra Prometida, dividiu em 12 tribos, depois eles pediram um rei, Deus deu um rei para eles, Saul, depois Davi, Salomão. Com Salomão o que acontece? O reino se divide, reino do sul e reino do norte. O reino do norte recebe lá em 722 a invasão do Império Letra A, dos assírios. Muito bem. Então, os assírios, eles vão invadir, né? Eles vão tomar o reino do norte e vão levar muitos para a Síria. Letra A. Quem que vai sobrar nessa história? Se o reino do norte foi invadido pela Síria, foi tomado pela Síria, ficou qual reino? Do sul. Vai chegar a vez do reino do sul, que é com o império letra B, os babilônios, né? Os babilônios depois eles vão fazer o exílio lá no ano 587, no sul, que é o único que sobrou, porque já não tinha mais o reino do norte assim estruturado, só ficou o sul. Quem tomou o sul? Os babilônios. Beleza, eles foram fortes, fizeram o exílio, mas aí outro império sucedeu o império dos babilônios, que aí já não segue mais o alfabeto, né? Vai lá para o P, os persas. E eles deixam o povo de Israel voltar para a sua terra, que é o que a gente viu, por exemplo, no livro de Esdras, Neemias, né? O retorno do exílio da Babilônia. Agora é outro império. Essa história de Esther, ela acontece no período do Império Persa, só que a gente sabe que é um conto. Ele usa desse período para mostrar que em todos os tempos Israel foi perseguido. Teve alguma forma de perseguição. Se não perseguição física, mas alguma perseguição religiosa, contra a religião. Sempre, em todo o tempo. Aqueles que são fiéis a Deus, eles recebem algum tipo de perseguição. Ou, né? O profeta, que é profeta mesmo, ele é perseguido. A história do profeta é uma história de perseguição. A história de fidelidade a Deus é uma história de perseguição. E assim foi com o povo de Israel. Então, Esther quer mostrar que também, no Império Persa, esse povo foi perseguido sempre. Então, essa história é nesse contexto do Persa. Só que a gente sabe que ele foi escrito depois, mas ele fala do tempo do Império Persa. Seja bem-vinda, Ruth. Não, seja bem-vinda, Lúcia. É porque ela estava ali ela fez a genuflexão bem no rumo da Ruth. Aí eu olhei para a Ruth e falei, mas é a Lúcia Rosa. Muito bem. Então, o contexto de Esther é esse contexto aí do Império Persa. E aí o que a gente tem? A gente está lendo lá, deixa eu voltar para cá, isso. Nós estamos lendo lá o início
né? Foi no tempo do Assuero. Esse Assuero, como tem até na introdução da Bíblia, né? Ele é chamado também de Artaxerxes, quando naqueles acréscimos gregos, porque o livro de Esther, ele tem parte em hebraico e tem acréscimos gregos. Como que a gente sabe qual parte estava original no hebraico e qual foi acrescida depois? É justamente na tradução oficial da CNBB, a letra está em itálico, a fonte está em itálico, que é aquela letra que está, né, como é que é? Deitadinha, né? Ela tá querendo dormir, está meio tombada, né? Então, essa letra mostra que esse pedacinho ele foi acrescido, ele foi colocado depois no grego, né? Eu não sei como é que está na Ave Maria. Ah, tá, a gente viu, e a Ave Maria colocou essa parte em grego, acrescentou capítulos no final, que é o capítulo 11 ao 16. Enquanto que as outras coloca no meio do texto. E aí, gente, quando está no meio do texto, ele vai colocar o versículo e uma letra, o versículo em número e uma letrinha depois. Então, por exemplo, 4A, 4B, 4C e assim por diante. Tá? Qual que é a sua edição, Érica? Desculpa aí, hein? A sua é nova da CNBB, desculpa aí, hein? Eu não vou perguntar para a Lucilene, que eu já vi. Coitada, a outra edição ficou velha. Mas então, estão entendendo o contexto da história de Esther? Então é isso que a gente está lendo aqui, né? História, lembrando que é um midrash, que é um conto, né? Não aqui o fato, né, a gente não pode comprovar que isso existiu. A história ela existe, mas a gente não pode comprovar isso. Existiu a rainha chamada Esther, não. Isso aqui é um midrash, é outro gênero literário. Então, continuando, o rei lá deu um banquete, o rei Assuero, né, que reinou da Índia até a Etiópia. Então, a gente está falando da Ásia até uma parte da África, né? Etiópia na África, e a gente está na Ásia. Então, foi um império, um reinado bastante grande. E o rei deu um banquete, chamou todo mundo, persas, medos, os nobres, os prefeitos das províncias, e ele fez com a intenção de mostrar as riquezas da glória do seu reino. Ostentar, né? Traduzindo para a linguagem de hoje, o rei queria ostentar, mostrar a riqueza da sua glória e o esplendor e a magnificência da sua grandeza, durante muito tempo, a saber, 180 dias. Ou seja, meio ano, né? Tem que virar aqui, isso. Também a rainha Vasti organizou no Palácio Real, versículo 9, onde o rei Assuero costumava residir, um banquete para as mulheres, né? O rei fez um banquete chamando os homens, né, os nobres, os chefes de cada povo, e, bom, vou fazer um para as mulheres também. Era uma coisa meio diferente naquele tempo, né? Tinha, né, a festa para os homens, não, vou fazer para as mulheres também, né? O Bira vai fazer um churrasco para os homens, a Karina não. Então, peraí, vamos, chamou a mulher para sair, as amigas para sair para a rua, deixa ele lá assando a carne, né? Vou festar também, né? Aí, ó, Marli quer entrar na lista. Quando você for sair, Bira for assar a carne para os homens, a Karina vai chamar a mulher e já põe a Marli na lista. No 7º dia, como o rei estava mais alegre por causa do vinho, e eu já vou adiantando que nesse livro tem muita bebida, tem muito vinho,
e aí a consequência disso é muita alegria, mas tem coisas que não vão ser tão boas assim, mas vamos chegar lá. Então ele deu ordem aos 7 eunucos que o serviam, e coloca o nome dos 7 eunucos: Maomá, Bazata, Arbona, Bagata, Abgata, Zetá e Carcais. Pois é, aí a gente tem que fazer uma pesquisar mais profundo qual a origem desses nomes aí, né? Que introduzissem a rainha Vasti diante do rei, ela trazendo sobre a cabeça o diadema real, para ostentar. Bom, ostentando riqueza, tem que ostentar também a rainha e o diadema da rainha. Fez questão que ela viesse também trazendo na cabeça o diadema real. Assuero queria exibir diante de todos os povos e príncipes a beleza da rainha. De fato, era muito linda. Então, ele queria... Oi? E da Esther, que a gente vai ver também que a Esther não fica para trás, não. Ela é mais bonita ainda. Então, provavelmente, essa Vasti é parente da Judite e da Esther. Mas, o que aconteceu? Ela recusou-se a comparecer, apesar da ordem do rei, que lhe fora transmitida pelos eunucos. Irado e ardendo em cólera, quer dizer, o vinho da alegria já passou para a raiva, né? para a ira, para a cólera. O rei interrogou os sábios que conheciam os tempos e a cujo conselho recorria para tomar qualquer decisão, pois eles eram entendidos nas leis e no direito dos antepassados. Então chamou os sábios lá e perguntou, né? Ele fez a pergunta: segundo a lei, o que se deve fazer a rainha Vasti, que se recusou a cumprir a ordem do rei Assuero, manifestada a ela pelos eunucos? Respondeu Manucá. Lembra que um dos sábios se chama Manucá, né? Manucá está me parecendo de origem hebraica, né? Esse nome. Sendo ouvido pelo rei e os príncipes, a rainha Vasti ofendeu não só ao rei, mas a todos os príncipes e povos que vivem em todas as províncias do rei Assuero. Foi uma ofensa grande, porque todo mundo queria ver a rainha, pois a sua atitude chegará a todas as mulheres, fazendo que elas desrespeitem seus maridos, porque criou um precedente. Vai ser um mau exemplo para... Foi aí que o negócio já começou, né? Foi aí que o negócio já começou. Por quê? Ele falou assim: olha, se o senhor aceitar isso aí, acabou. Todas as mulheres também vão começar, o marido vai, né, pedir uma coisa, não vou e pronto, né? E aí ele falou: olha, realmente vamos ter que tomar uma atitude aí. Se o rei achar bom, se promulgue um decreto de tua parte para ser incluído entre as leis dos persas e dos medos, né? Os medos ficam ali do lado dos persas, né? É um povo, um do ladinho do outro, que são irrevogáveis, para que nunca mais Vasti se apresente ao rei, e que outra mulher melhor do que ela receba o seu título de rainha. Ou seja, vazou, pega descendo. Não quer então, né? Lógico, isso aqui é uma cultura, né, pagã, é a cultura lá apresentada pelo livro, não é uma cultura religiosa aqui, né? Tá falando o que o pensamento da época lá. Fala, Rutinha, o que você achou dessa presepada aqui? Porque a rainha, como para ele, era como um exemplo, né?
aí, o que aconteceu? Se divulgou em todo o vastíssimo império das tuas províncias e todas as esposas, tanto as dos grandes como as do povo, respeitarão seus maridos. Porque o negócio é a mulher respeitar o marido. O marido da mulher, você viu que não aparece aí. O negócio é a mulher respeitar o marido. Na cultura daquele tempo, do lado do Assuero, e é o rei Assuero, né? Que no grego e no grego Artaxerxes. Já saiu fora. Bom. E em seu lugar, quem que entra em cena? Esther, uma israelita, que é prima e órfã de um israelita chamado Mardoqueu, prima órfã, né? Ela ficou órfã e ele, por ter parentesco com ela, criou ela, cuidou dela, que é o Mardoqueu, que residia na cidade de Susa, que fica na Pérsia, né? E servia na corte do rei. Então, esse homem tinha uma parente, uma prima, que ficou órfã e ele cuidou dela. E ele trabalhava lá na corte do rei, o Mardoqueu, lá na cidade de Susa, que ficava na Pérsia. Então, o contexto é justamente a Pérsia, uma cidade chamada Susa. E o Mardoqueu estava lá, ele ouviu a notícia de primeira mão. Opa, espera aí, precisa de alguém, vai substituir. Então, é o que a gente vai... Eu trouxe aqui as passagens, né? Capítulo 2 de Esther. Depois desses acontecimentos e acalmada a indignação, o rei respirou, né? Lembrou-se de Vaste do que ela fizera e como fora castigada. Disseram então os servos e ministros do rei: sejam procuradas para o rei moças virgens e formosas. Sejam encarregados alguns de descobrir por todas as províncias moças virgens e formosas, trazendo-as para a cidade de Susa e entregando-as ao harém real. O rei não queria nada, né, Ruth? Ali estarão as ordens de Egeu, o eunuco, superintendente, e guardadas mulheres do rei, deve ser guarda das mulheres do rei, eu acho que tem um espacinho ali, o qual lhes fornecerá o necessário para os seus enfeites. Porque vocês vão ver aqui que não é só chegar e se apresentar ao rei, elas passaram meses fazendo um tratamento de beleza no spa, com cosméticos, com produtos especiais, para poder se preparar para o rei. Porque não é chegar assim, amanheceu e não tinha o desafio ainda do desafio sem filtro, da selfie sem filtro. Não existia isso. Para o rei você tinha que, se você é linda, você tinha que melhorar ainda mais. E ali, naquele harém, estarão as ordens do Egeu, né? Versículo 4. Aquela que entre todas mais agradar ao rei será rainha em lugar de Vaste. A proposta agradou ao rei. Opa! O qual deu ordens para que assim se fizesse. Estou gostando da ideia. O rei gostou da ideia. Naquela época existia o quê? Rena e Ruth. Eu sei que tinha muito recurso na época. Você acha que cosmético é de hoje? Tinham cremes, tinham maquiagem, né? Sim, você não viu aqui, ó. Tinha, aí não sei esses cremes específicos, mas tinha, até aqui aparece algumas coisas. Aqui, não tem aquele olho egípcio, não sei o que dá uma puxada, isso aí já é copiando já os antepassados aí. Então, no capítulo 2, de 5 a 8, havia um judeu na cidade de Susa chamado Mardoqueu, filho de Jair, filho de Semei, filho de Cis, da tribo de Benjamim. Ele fora deportado de Jerusalém com os cativos que vieram com Jeconias, rei de Judá,
a quem Nabucodonosor, rei da Babilônia, havia exilado. Está vendo? Então, ele foi exilado junto com o povo por Nabucodonosor, né, no exílio da Babilônia. Ele tinha sido deportado e ele era o pai de criação da filha do seu tio paterno, Edissa, também chamada Esther, órfã de pai e mãe, muito bela e atraente. Tendo ela perdido seus pais, Mardoqueu a havia adotado como filha, né? Então, ele adotou ela como filha do seu tio paterno. Ele tinha um tio por parte de pai, e ela ficou órfã, né? E ele acabou criando ela, né? Filha do seu tio paterno, né? Então, o tio dele, por parte de pai, morreu, provavelmente a mãe também, ela ficou órfã e ele criou essa moça. Tendo se tornado público o decreto do rei, segundo suas ordens, muitas jovens foram levadas para Susa e confiadas a Egeu. Também Esther foi levada ao palácio real e entregue às mãos de Egeu, o guarda das mulheres. Bom, ela agradou a Egeu, o Egeu já gostou dela, né, que estava cuidando das mulheres lá do harém do rei, e encontrou graça a seus olhos, tanto que ele lhe forneceu logo o necessário para seus enfeites, e além das provisões, ele deu-lhe 7 escravas belíssimas do palácio. Então ele dispôs ainda de 7 escravas para cuidar dela, né, para dar banho, fazer massagem, cuidar da pele dela, enfim, né, está à disposição dela. O que ela pedisse, as escravas estavam ali à disposição. Fala, Rutinha. Você, oi? Você não tem nenhuma que dirá 7, né? Tá vendo que não era só os homens, as mulheres tinham também as suas regalias, né? Suas mordomias. Esther, só que Esther não falou da onde que ela vem, o povo dela, a parentela. Por quê? Porque o Mardoqueu tinha instruído ela para que não dissesse nada sobre isso. Não precisa falar da onde você vem, os seus parentes, seu povo. Não precisa falar. Chegou o tempo de apresentar cada uma das jovens por ordem ao rei, depois de terem cumprido o que dizia respeito ao tratamento de beleza durante 12 meses. Eu falei 6, mas o tratamento durou 1 ano, um tratamento de beleza com 7 escravas, spa, óleo, azeite, tá tudo ali, ó. Tanto é, de fato, durante 6 meses, elas deviam ungir-se com óleo de mirra, um tratamento de 6 meses só com óleo de mirra. Vamos lançar aí, novidade no mercado, óleo de mirra. E outros 6 meses, 6 meses só com óleo de mirra, e outros 6 meses com, cosméticos e aromas próprios para as mulheres. Então, foi 6 meses no óleo de mirra e 6 meses com cosméticos e aromas próprios para a mulher. Realmente para o aroma impregnar na pele, de modo que quando ela podia ficar depois 1 semana que estava exalando ainda aromas, porque aquilo impregnava na pele, na epiderme dela, que está vendo que cosmético não é novidade. Vocês não, agora todo mundo se cuidando. Mais de 2000 anos atrás já tinha esses cuidados aí. 1 ano de tratamento de beleza. Qual mulher que hoje, com toda, a gente fala aí, não, direitos iguais e tudo, mas qual mulher hoje tem direito a 1 ano
de tratamento de beleza, sendo 6 meses com óleo de mirra e 6 meses com cosmético, com 7 escravas à disposição. Não precisa limpar a casa, não precisa lavar a louça, nada. É um ano sabático da mulher, gente. O que você acha disso, Bira? As mulheres estão viajando aqui. Vai ter... Agora, vocês estavam com inveja do rei, agora vocês ficaram... Isso porque ela não era nem rainha. Elas eram candidatas à rainha. Fala, Lúcia. Você que também mexe com cosméticos, essas coisas. Ah. É, exatamente. É porque, gente, essas mulheres que falam isso, é que elas não conhecem a Bíblia. Porque se elas lessem a Bíblia, elas iam saber que não é, passei o creme uma vez, pronto. Passei 2, 3 vezes, eu estou usando o creme 1 mês, já estou pronto. Gente, é 6 meses de cosmético, mas antes do cosmético é 6 meses de óleo de mirra. Pois é, tá vendo? A mulher depois que reivindicou, não, a gente tem que trabalhar também. Não é só o homem que tem que trabalhar, eu quero também trabalhar. Pronto, agora vocês estão sem tempo de ficar fazendo tratamento com óleo de mirra, com cosmético. Aí, você tem que falar para a mulher que compra os seus produtos lá, gente, vai ler o livro de Esther para aprender. Porque há 2000 anos o pessoal já sabia que com 1, 2, 3 passadas, ninguém vai rejuvenescer 20, não é assim. É um ano inteiro passando creme, passando óleo, tratamento, né? Massagem, não é assim, né? Então, vamos lançar aí tratamento de Esther, né? Segundo a Bíblia, a sabedoria da Bíblia já está aí para mostrar que não é assim, não é um passe de mágica. Você fala, lê Esther capítulo 2, né? Lá o versículo 12, que fala isso. Mirra é uma planta, né? A Joana tem aí, ó, mirra. É uma planta. Aí a Joana faz o quê? Ela esmaga e faz o óleo com a mirra. Se quiser óleo de mirra. Porque a mirra não tem um cheiro assim muito bom. Então, por isso que primeiro vem um tratamento com a mirra, depois com cosméticos e aromas. A mirra é para maciar o couro, né? A mirra é para maciar o couro e depois tem um cheiro, né? Como é que segundo a Cida, é um perfume que passa assim, você sente o aroma, né? É forte. Foi, os 3 reis magos ofereceram ouro, incenso e mirra, que ele é usado também para ungir, né, quando as pessoas morriam, né, os corpos dos falecidos eram ungidos também com mirra. Tanto é que a mirra do nascimento já pré-anuncia a morte de Jesus. A mirra que será colocada no corpo de Jesus, que as mulheres foram lá levar para ungir o corpo de Jesus, porque justamente o cheiro forte é para evitar que, né, o mau odor da decomposição infeste o ambiente, né? Oi? É o óleo extraído da planta.
Ah, se ele... provavelmente já era o óleo, porque levar a planta, né? Exatamente. Depois a gente pode pesquisar mais sobre a mirra, né? Saber detalhes. Mas é interessante essa mirra porque foi o que o menino Jesus recebeu, um recém-nascido, na manjedoura, né? Pelos magos, 3 reis magos, e também essa mirra que ele recebe anuncia a morte de Jesus, né? Se não me engano, o ouro representa a realeza, Jesus como rei. O incenso representa a divindade, Jesus é Deus. E a mirra representa a humanidade de Jesus, Jesus homem, né? Verdadeiro homem. Se não me engano, a gente pode confirmar depois. Esther capítulo 2, de 15 a 18. Bom, passou o tratamento de beleza, né? O Bira está até pensando qual o tratamento que ele vai oferecer para a esposa, né? A Marli achou a mirra aqui, né? Fez uma pesquisa rápida e achou, mas tem na casa da Joana. Ela pode trazer, ó, vocês querem o quê? A planta ou o óleo já? Ela tem tudo na casa dela. Ela tem a planta, tem óleo, tem tudo. Tá cheio na casa dela. Né? Quiser um tratamento com mirra, é só falar com a Joana que ela... Depois você manda no nosso grupo maiores informações da mirra. Vamos ver como é que a gente vai começar esse tratamento aí. Passado o tempo dos turnos, aproximava-se o dia em que Esther, filha de Abiail, tio paterno de Mardoqueu, que a adotara como filha, devia apresentar-se ao rei. Ela não pediu nada mais além daquilo que lhe quis dar Egeu, o eunuco encarregado das mulheres. E aos olhos de todos parecia graciosa e amável. Esther foi, pois, conduzida ao aposento do rei Assuero no 10º mês, que chamam de Tebete, no 7º ano do seu reinado. E o rei a amou, apaixonou, né, já a amou, mais do que a todas as mulheres, e ela conquistou sua graça e favor acima das outras jovens. Tanto assim que Assuero pôs o diadema real na cabeça de Esther e a fez sua rainha em lugar de Vaste. Preparou então um banquete magnífico, meu Deus, o homem, outro banquete, grandioso, para todos os príncipes e seus servos em homenagem a Esther. Concedeu também a remissão do tributo a todas as províncias e ofereceu presentes com liberalidade suprema. Um rei cortar os impostos, né, os tributos, e dar tanto presente assim é porque ele ficou muito, muito, muito feliz. Bom, o que aconteceu então na sequência, né? A gente só está vendo, por enquanto, a história, né? Em seguida, Mardoqueu revelou ao rei. Quem que é Mardoqueu mesmo? Seria o padrasto, né? O pai de criação de Esther. O tio paterno dele que era pai da Esther, né? Então, ela é uma prima dele, né? É uma prima dele. Então, Mardoqueu é primo e pai de criação de Esther, né? Ele revelou ao rei a conspiração de 2 oficiais contra a vida de Assuero, né? Porque nesse meio tempo aí, ele trabalhava onde? Ele trabalhava na corte, no palácio. Então, ele ouviu 2 pessoas conspirando contra a vida do rei, que naquele tempo tinha muito isso, né? Essas conspirações, essas maquinações contra o rei. E por isso ele foi inscrito nos anais, né, nos documentos oficiais, vamos dizer assim, como um benemérito, né? É uma pessoa, ele ficou importante, né, dentro do palácio real, porque
ele passou confiança para o rei. Ele falou, olha, tem dois aí conspirando, o rei, opa, peraí. Então, ele constatou que isso é verdade, colocou lá o Mardoqueu, deu uma posição melhor para o Mardoqueu, porque agora Mardoqueu ficou uma pessoa de confiança para ele. Só que Mardoqueu era fiel às suas tradições religiosas e se recusava a dobrar o joelho diante de Amã, porque esse rei Assuero, ele tinha um primeiro-ministro chamado Amã. Guardem esse nome. Então, Assuero, que é o rei, Amã é o primeiro-ministro do rei, não é Avã não, tá? É Amã, é o primeiro-ministro do rei, e ele gostava que as pessoas dobrassem o joelho para ele, que ele se achava lá, só que o Mardoqueu não dobrava o joelho, né? Por quê? Porque era fiel às suas tradições religiosas, e o meu joelho só vou dobrar perante o Senhor e não perante um homem. Irritado, Amã, que é o primeiro-ministro do rei Assuero, obteve um decreto que mandava exterminar todos os judeus da Pérsia no fim do ano corrente. Então, ele conseguiu esse decreto do rei, e é isso que a gente vai ver agora. Algum tempo, que é o capítulo 3 de Esther. Algum tempo depois, o rei Assuero promoveu Amã, filho de Amadate, que era da descendência de Agag, e lhe concedeu um trono mais elevado que o de todos os seus príncipes. Ele era o que do rei mesmo? Ele era o primeiro-ministro. Todos os servos do rei que se encontrassem na entrada do palácio dobravam os joelhos e se inclinavam diante dele. Assim havia prescrito o rei a seu respeito. Só Mardoqueu não dobrava os joelhos nem se inclinava perante ele. Disseram então a Mardoqueu os servos do rei que serviam na entrada do palácio: por que não observas o mandamento do rei? Tendo advertido mais vezes, e como ele se recusasse a atender, avisaram a Amã: o Mardoqueu lá não dobra o joelho para você não, hein? Nem se inclina. Queriam ver se Mardoqueu, que alegava ser judeu, continuaria o seu comportamento. Tendo Amã comprovado pessoalmente que Mardoqueu não dobrava os joelhos nem se inclinava à sua passagem, irou-se muito. Quer dizer, o Amã passava, o povo tinha que ir ajoelhando e inclinando. Pá, pá. Mas ele via que Mardoqueu não fazia isso. Vou fazer isso para Amã, eu faço isso para o meu Deus, eu vou fazer para Amã. E achou pouco atingir só a Mardoqueu, porque soube que Mardoqueu não se inclinava, porque era judeu e era fiel às suas tradições. Então falei, não, eu não vou só atingir a Mardoqueu, mas sabendo que ele era judeu, ele decidiu acabar com toda a nação dos judeus que se encontrava no reino de Assuero, da Índia à Etiópia, acabar com todo mundo. Já que o Mardoqueu não quer inclinar o joelho, não quer dobrar o joelho nem se inclinar para mim, então ele e o povo dele vai ver só, porque com certeza o povo dele não vai também se inclinar para mim. E aí tem o decreto do extermínio dos judeus, que é continuação, capítulo 3, 7 a 9. E essa parte é muito importante, gente. No primeiro mês, chamado de Nisan, no 12º ano do reinado de Assuero, lançou-se na urna, diante de Amã, o pur. Está lá no livro, isto é, a sorte. Pur quer dizer sorte. Para que lançou a sorte? Tipo, lançou os dados, lançou uma sorte, né? É uma espécie de, como se tivesse lançado os dados assim, para saber em que dia e que mês o povo dos judeus devia ser exterminado. Então, ele queria que até o final do ano acabar com toda a raça, o povo dos judeus. Mas, para isso, o que ele fez? Ele lançou a sorte, para saber em que dia e em que mês. Sorte é chamado de pur. E qual dia que saiu? Saiu o dia
13 do 12º mês, o mês de Adar. Esse 13 é importante, porque dessa sorte que é Pur, foi criada uma festa judaica chamada Purim. O Purim quer dizer, é o plural de Pur. Né? Por exemplo, Elohim, que tem lá em Gênesis, é o plural de El, que é Deus, né? Seria deuses, mas é como se fosse a plenitude da divindade ali. Então o hino hebraico é plural. Por exemplo, plural de, se copo fosse uma palavra hebraica, né? O plural de copos, se copo fosse hebraico seria copim, né? Vamos dizer assim, só para vocês entenderem. O plural é em. Então, Purim é o nome da festa judaica, que quer dizer sortes. Por quê? Porque foi lançada a sorte. Mas essa festa ela é celebrada um dia depois desse dia 13 aqui, que é o dia 14 do mês de Adar. E os judeus celebram até hoje essa festa, chamada festa do Purim, a festa das sortes, porque a gente vai ver, esse dia marcou profundamente a nação judaica. E disse Amã ao rei Assuero: há um povo, aí já é o primeiro-ministro falando com o rei, né? Tem um povo por todas as províncias, separado entre os povos, obedecendo a leis estranhas, que os outros não conhecem, e que além disso despreza os decretos do rei. Não convém que o rei os deixe tranquilos. Se te apraz, manda lavrar o decreto da sua exterminação, e eu entregarei 10.000 talentos de prata aos caixas do teu tesouro. Quer dizer, se Amã era muito rico, ia falar, não, se você fizer esse decreto, eu coloco no caixa do tesouro 10.000 talentos. É muito dinheiro. Quer dizer, já tinha aquela história do toma lá, dá cá, né? Também não é novidade, né? Olha, você faz o decreto e eu pago, engordo o caixa real. E o rei tirou da sua mão o anel real que trazia, e deu a Amã, filho de Amadate, da descendência de Agag, inimigo dos judeus, e disse: o dinheiro que você promete seja teu, pode ficar com o dinheiro que eu não preciso. Quanto a esse povo, trata-o como achares melhor. E deu o anel, que é o poder, a autoridade. Por quê? Olha o que ele vai fazer. No dia 13 do primeiro mês foram chamados escribas, como ordenara Amã, mandaram-se cartas a todos os sátrapas do rei e governadores das províncias e chefes dos diversos povos, em nome do rei Assuero. As cartas foram o quê? Autenticadas com o seu anel. Então, ele escrevia as cartas, né, e autenticava com o anel real, porque antigamente fazia assim, né, como para selar a carta, né, eles jogavam tem gente que fala cera, né, como uma espécie de, vamos dizer, uma cera derretida, né, mas eles usavam um produto que grudava ali no papel, e para mostrar a autoridade, que alguma coisa vem do rei, ele pegava o anel e selava, quase quebra o banco. E selava a carta com o anel, mostrando, não, isso aqui é do rei, está vindo lá do rei. E foram autenticadas com o anel, com a ordem de matar, exterminar e aniquilar todos os judeus, desde os meninos aos anciãos, crianças e mulheres, num só dia. E esse dia era no dia 13 do 12º mês, o mês de Adar, e que seus bens fossem confiscados. E a cópia da carta não tem no hebraico, mas aí tem na versão grega, tá vendo? Porque ela está aqui entre chaves, né? Porque ela vai aparecer o acréscimo da versão grega do que ele está, qual o teor da carta. Eu, taranã, ordeno que no dia tal, etc, que é a ordem do rei lá.
Brilhante até aqui? E agora, hein? O bicho vai pegar, hein? Aí vem a promulgação do decreto, né? O texto devia ser promulgado como lei em todas as províncias, e apressaram-se os estafetas que tinham sido enviados para cumprir a ordem do rei. Imediatamente foi publicado o decreto em Susa, enquanto o rei e Armã se banqueteavam, outro banquete, gente. A cidade ficou alvoroçada. Aqui vem a parte em grego, né, que é o 15a. A, B e C, tá vendo? Ó? Todas as etnias fizeram banquetes. O próprio rei, com Amã, no interior do palácio, entregava-se a excessos com os amigos. Por outro lado, onde quer que se publicasse o texto da carta, rompia o pranto e o choro lancinante de todos os judeus. E aí, só choro? Não adianta. O que eles fizeram? Começaram a invocar o Deus de seus antepassados, dizendo, olha que bonita essa oração que eles fazem agora. Senhor Deus, Tu só és Deus no céu, lá em cima, e não há outro além de Ti. Se tivéssemos cumprido a Tua lei e os Teus preceitos, teríamos continuado a viver em segurança e em paz por todo o tempo da nossa vida. Agora, porém, porque não cumprimos os Teus mandamentos, caiu sobre nós toda esta tribulação. Quer dizer, eles viam isso como um castigo mesmo, né? A gente não foi tão fiel assim, por isso que está vindo essa grande tribulação sobre nós. Tu és justo e clemente, excelso e grande, Senhor, e todos os teus caminhos são justos. Agora, Senhor, não entregues teus filhos ao cativeiro, nem nossas esposas ao estupro e à ruína. Tu que tens sido propício a nós desde o Egito até agora. Tem compaixão da tua parte escolhida e não entregues a infâmia à tua herança, deixando os inimigos dominarem sobre nós. Então o povo reconhece. Oi? Olha que oração bonita, né? Entregando aquela tribulação nas mãos de Deus, reconhecendo que muitas vezes, né, muitas coisas vêm por culpa nossa mesmo, né? E aí, diante do perigo, Mardoqueu pediu a Ester que intercedesse junto a Deus e ao rei pela salvação do seu povo, né? Mardoqueu então vai e pede, Mardoqueu e Ester, né? Só que ele não é bem assim como está na figura não, né? Tendo tomado conhecimento de tudo que acontecera, Mardoqueu o que faz? Rasga as vestes, se cobre de pano de saco e espalha cinzas na cabeça, né? Olha as cinzas aí, né? As cinzas na cabeça sempre foi um sinal de penitência. Também a Judite, né? E na praça do centro da cidade clamava em alta voz e amargamente, vindo dali até a entrada do palácio. Ele não podia entrar no palácio, né? No palácio mesmo não podia entrar vestido de pano de saco. Também em todas as províncias, onde quer que tivesse chegado o edito e decreto real, era ingente o pranto entre os judeus, o jejum, uivos e choro. Quer dizer, né, gritos como o uivar, né, dos lobos, né, eles choravam. Muitos tendo trocado o leito pelo pano de saco e as cinzas. Vamos dormir agora no pano de saco e nas cinzas, porque o momento é tenso e de fazer um grande apelo ao Senhor. Aproximando-se de Ester, suas escravas e os eunucos contaram-lhe tudo. Quer dizer, tinha escrava e tinha os eunucos também. E falaram tudo para ela. E ela angustiou-se muito e mandou roupas para que Mardoqueu se vestisse, tirando o pano de saco. Ele, porém, não quis. Eu não estou precisando de roupa. Eu estou vestindo pano de saco porque eu estou precisando agora de viver, não é de roupa. Então Ester chamou Ataque, o eunuco, e mandou que fosse ter com Mardoqueu para perguntar por que estava fazendo assim.
Então, Ataque foi ter com Mardoqueu, ele estava de pé na praça da cidade, diante da porta do palácio. Mardoqueu informou sobre tudo o que havia acontecido, especialmente a promessa de Amã, de conseguir dinheiro para os tesouros do rei em troca do extermínio dos judeus. E entregou uma cópia do decreto publicado em Susa sobre o extermínio dos judeus. E pediu que mostrasse a rainha e advertisse para ir ter com o rei e suplicasse, intercedendo em favor do seu povo. Intercedendo. Então, ele pediu que Esther fosse uma intercessora. E ela disse a Mardoqueu, né, a resposta dela, capítulo 4. Todos os servos do rei, todas as províncias, sabem que há uma lei ordenando a morte imediata para quem quer que seja, homem ou mulher, que entre para dentro do ato do rei sem ter sido chamado. Porque ela falou, olha, por outro lado, tem uma ordem do rei que diz que quem quer que seja, pode ser homem, pode ser mulher, que quem entra no átrio do rei sem ter sido chamado, qual que é o castigo? Olha lá, ó, morte imediata. Quer dizer, para qualquer pessoa entrar no átrio do rei, o rei tem que chamar. Não é assim, chegar e ir entrando. Oh. Não, o rei tem que chamar. E aí, ela falou, isto a menos que o rei lhe estenda o cetro de ouro para que possa continuar vivo. Eu, porém, já faz 30 dias que não sou chamada à presença do rei. É porque vocês acham que o rei, a rainha viu o rei assim todo dia? Não, é o dia que o rei quisesse. Ela tinha tudo. Tinha escrava, tratamento na mirra, tratamento no cosmético, mas também não era assim chegar e tinha também as suas condições, né? E aí, a pessoa que entrar sem o rei chamar, morte. A não ser que o rei estendesse o cetro. Se o rei virasse o cetro assim, estendesse o cetro, está tranquilo, está favorável. Bom, e já tinha 30 dias que o rei não chamava. Às vezes podia passar meses sem o rei chamar. Às vezes o rei queria ver a rainha todo dia. Às vezes demorava. Tendo Mardoqueu ouvido isto, mandou novamente dizer isso, porque a Esther falou, olha, se eu chegar lá e o rei não estender o cetro, eu vou morrer. E aí o Mardoqueu, ela passou essa mensagem para Mardoqueu falou para Esther, olha, não penses em preservar somente a tua vida entre todos os judeus, porque vives no palácio real. Você acha que só porque você está no palácio real, o rei vai preservar a tua vida? Se agora te calares, a libertação e salvação virão aos judeus de outra parte, mas tu, com a tua família, morrerás. Por quê? Porque a nossa salvação está em Deus. Se a salvação não vier pela tua intercessão, vai vir de outra parte, porque Deus não vai falhar. Agora, se vier de outra parte, você não ter feito a intercessão por nós, você vai junto também, você que sabe. E aí, quem sabe, aí ele vê em toda essa história a providência divina. Olha o que ele fala lá, quem sabe se foi por isso mesmo que chegaste à realeza, para que em tal situação estivesses pronta para agir. Então Mardoqueu já faz uma interpretação religiosa da providência de Deus na história. Ele vê, quem sabe Deus não colocou aí você no lugar de Vaste, porque Deus quer libertar o povo através de você. Então, a oportunidade é toda sua. E Esther falou, então, foi mandando recado, que ele estava lá na praça, o eunuco ia, voltava e mandava um recado para o outro. Aí o que Esther fala? Então faz o seguinte, reúne todos os judeus de Susa, faz um jejum por mim.
Não comam nada, não bebam nada durante 3 dias e 3 noites. Também eu, com minhas escravas, jejuaremos da mesma forma. Ela jejua e põe as escravas para jejuar também. Porque ela jejuando, as escravas comendo à vontade, não dá certo. Depois me apresentarei ao rei, mesmo contrariando o preceito. Se for preciso morrer, morrerei. Mas eu vou. Mesmo arriscando a própria vida. E aí vem as orações de Mardoqueu e Ester, né? Mardoqueu então fez o que ela pediu, reuniu, rasgou vestes, colocou panos de saco, prostrou-se com a face por terra de manhã até a noite. E o finalzinho da oração é o 17 KK, né? Por que é o KK? Porque vai A, B, C, D, E, aí depois vem A, né? E assim por diante. Ele repete aqui, né? Por isso que no final fica, porque a oração é bastante longa. E depois do Z ele vem A, B, B, C, C, D, D, E. Ele coloca 2 sílabas juntas. E no final da oração ele fala assim: aparece, Senhor, manifesta-te, Senhor. Olha aqui, que oração forte dele. Aparece, Senhor, manifesta-te, Senhor. Porque a nossa tribulação é muito grande. Então, eles jejuaram, oraram, ela e os judeus da cidade de Susa, durante 3 dias. Ester convidou o rei e Amã para cearem com ela, né? Então, isso aí, o capítulo 5 em diante, né? Aqui já tem já está anunciando alguma coisa, né? Ela na presença do rei, o rei estendendo o cetro, né? O cetro foi estendido, né? Então, essa parte para frente da história, cenas dos próximos capítulos, porque a menininha aqui já está falando, olha, a hora já deu, para hoje é só. Se a gente contar toda a história, não tem graça, né? Aí o Bira não vem para saber o que vai acontecer com a Ester, né? Vamos então fazer a nossa... Tem alguma pergunta, gente? Mais a história, a história foi muito bem contada no livro da Ester. Então, a gente fica naquele impasse, né? Oi? Já, né? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor Jesus, vós dissestes que a vida eterna consiste em conhecer a vós e ao Pai. Derramai sobre nós a abundância do Espírito Santo, que ele nos ilumine, guie e fortaleça no vosso seguimento, porque sois o caminho para o Pai. Fazei-nos crescer no vosso amor, para que sejamos, como o apóstolo Paulo, testemunhas vivas do vosso Evangelho. Com Maria, Mãe, Mestra e Rainha dos Apóstolos, guardaremos a vossa palavra, meditando-a em nosso coração. Amém. Santo anjo do Senhor, meu zeloso e guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governa e me ilumina. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.